Quando eu comecei a fazer a minha casinha lá na Asa Branca, que depois acabou virando um centro de referência, eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Aliás, eu nem comecei fazendo uma casinha, eu comecei fazendo um buraco para guardar água da chuva. A terra desse buraco virou uma casa, mas eu jamais imaginei que essa casa ia ser visitada por mais de 20 mil pessoas. Que o governador do DF, na época que era deputado, teria ido lá beber água da chuva na casa do meu irmão. Que o criador da ciência que me norteia e que milhares de pessoas ao redor do mundo seguem, que é a permacultura, teria ido lá em casa, ficado hospedado lá, né? Ter passado lá 3, 4 dias comigo lá. Isso foi demais. Quando é que eu ia imaginar que o Fernando Meirelles, o super cineasta, ia escolher a nossa casa, a minha casinha, como locação para uma minissérie da Rede Globo, porque ele achou que aquilo era o modelo perfeito de uma pessoa sustentável em Brasília. Então, assim, coisas que eu jamais teria imaginado, que a gente ia fazer uma ONG para levar a permacultura para milhares de pessoas, pessoas que jamais teriam acesso a isso. Então, uma satisfação muito grande eu ter conseguido realizar isso, coisas que realmente eu jamais tinha imaginado. 19 de setembro de 2014, 15 anos de Chácara Asa Branca, e a gente está aqui tendo a oportunidade de receber Fernando Meirelles. A chácara está como locação numa minissérie. Eu quero perguntar para o Fernando o que foi da onde veio essa inspiração para ter um personagem permacultor. É que na série tinha um personagem de Brasília, que ele era, na verdade, um chacareiro que plantava verdura e tal. Mas ele fazia pilates também. Ele conhece uma garota que faz pilates. E a gente achou que o chacareiro normal não iria fazer pilates. Um cara de permacultura, um cara mais sofisticado, poderia fazer pilates e tal. Então, poder ter uma namorada como essa, que ele foi fazer permacultura. Entendi. E qual a importância? Você acha que isso tem alguma coisa de levar um pouco dessa mensagem da permacultura, que não sei que você conhece? Ah, não, claro. Evidentemente eu conhecia a permacultura porque eu não sou permacultor, mas na minha casa tem horta orgânica, eu reciclo, tem minhocário, tenho um pouquinho de, provavelmente 10% que você tem aqui, né? Mas eu tenho uns princípios assim. Eu acho que é sempre, né? Essa é uma série para TV Globo, para grande audiência. Você mencionar que existe a possibilidade de um outro tipo de produção de alimento e tal, sempre é um lucro, né? Maravilha. E o que você achou aqui da chácara, desse trabalho do poema que a gente faz? A chácara, primeiro que casou perfeitamente com o personagem, né? No meio do campo, é um troço, uma atividade rural, mas com uma sofisticação, né? De pensamento, então combinou muito com o personagem. E ela é muito bem montada, né? Pelo que eu entendo aqui, ela funciona mais como um exemplo do que pode ser, né? Não é que vocês tenham uma produção que viva da produção, né? É mais um estimulador da ideia, né? Exatamente. E é lindo, né? Super bem cuidado, essa história da casa ser implantada no meio do cerrado, né? Não tem um jardim aberto, ela está incrustada no cerrado, é muito bonito. Legal. Valeu. É um grande prazer, uma Parabéns honra. aí. Obrigado. Volte sempre. Valeu. Salve! Antes de mais nada, quero te dar minhas boas-vindas até o nosso workshop Escolhas Sustentáveis. Minhas boas-vindas até aqui, minha casa, onde eu estou gravando esse primeiro episódio. Meu nome é Cláudio Jacinto, eu sou mais conhecido como CJ ou Cláudio CJ. Eu sou mestre em sustentabilidade e engenheiro florestal pela UNB, a Universidade de Brasília. Sou idealizador e fundador do IPOEMA, que é o Instituto de Permacultura aqui de Brasília, e do Centro de Permacultura Asa Branca, que é uma referência no Brasil em permacultura, vida sustentável aplicada. Aliás, é onde nasceu o IPOEMA, né? Bom, antes de mais nada, eu quero te dizer que a proposta desse workshop é uma proposta bem honesta. Eu não estou aqui atuando, então eu sou professor há 16 anos no mundo físico e estou trazendo para esse mundo online um pouco dessa minha experiência. Então, o formato que eu escolhi, ele é bem simples, você vai ver que não tem nenhuma superprodução de vídeo, nem nada disso, tá? E de vez em quando eu vou estar consultando aqui alguns tópicos que eu tenho, que eu quero falar contigo, para me ajudar a ir lembrando. Então, de antemão já te peço essa permissão para de vez em quando dar uma olhadinha aqui na tela. E o que eu quero te apresentar nesse workshop é a minha visão sobre sustentabilidade. Eu quero compartilhar 20 anos de experimentações, vivências, opiniões, né, alguns saberes que a gente vai adquirindo ao longo da vida para a construção de um modo de viver mais sustentável. A proposta desse workshop é a gente debater, eu apresentar para vocês como é possível a gente ir gradualmente
construindo escolhas sustentáveis, tá? Então, minhas boas-vindas mais uma vez e espero que o que eu possa trazer para você seja do seu interesse, seja o que você está buscando. Eu estou aqui para dar o meu melhor, trocando com bastante honestidade, transparência, erros e acertos que eu tenho, né, e tive aí ao longo de 20 anos dessa minha caminhada. O que me credencia para estar aqui ministrando esse workshop, mais do que o título de mestre, fundador de instituto, para mim é realmente eu aplicar isso na minha vida e ser dessa forma que eu crio e educo meus filhos, né? O Ian de 19 anos, a Maria de 12. Eu acho que isso é o que me põe aqui nessa posição de ter alguma coisa para falar e para compartilhar contigo, tá? Bom, uma das coisas fundamentais para esse começo de conversa é dizer que isso é extremamente importante, eu estar aqui falando com você, pessoa, porque muitas vezes a questão da sustentabilidade ela ainda é associada a problemas de governos, problemas das grandes corporações, das grandes empresas, mas eu vou estar o tempo todo reforçando os porquês, o grande porquê isso é fundamental ser conversado e tratado com as pessoas, né? Pessoas comuns, como eu e você, que moram na cidade, assim como 55% da população mundial, né, 82% da população brasileira, pessoas que fazem suas compras no supermercado, que andam de carro ou de transporte coletivo, que têm que pagar suas contas no fim do mês. Então, pessoas comuns. Não é uma conversa apenas para superambientalistas que vão se afiliar ao Greenpeace ou quem quer morar em comunidade alternativa no meio do mato. Tá? A proposta é exatamente conversar com pessoas como você, tá legal? Os objetivos desse workshop. Esse workshop ele vai se dar em 3 vídeos, é uma série de 3 vídeos, esse aqui é o primeiro, e ele tem uma proposta muito clara de procurar ajudar pessoas que querem ter um modo de vida mais sustentável, né? Eu tenho dito um modo de vida menos insustentável, mas sem precisar ir morar no mato, como eu já falei, porque muitas vezes essa busca ambientalista está associado a sair, né, desse modo de vida, sair das cidades, de morar no mato, né, velho sonho de morar no mato. Tenho nada contra essa ideia, eu mesmo já morei numa chácara, hoje a minha casa ela é na cidade, é aqui em Brasília, tá? Apesar de ser uma casa ecológica, ela é dentro do espaço urbano, completamente dentro. Eu estou falando aqui do bairro Lago Norte, aqui em Brasília, e a proposta é essa: mostrar que tem como a gente ter uma vida mais sustentável sem precisar estar absolutamente dentro da natureza, né? É uma proposta também de transformar a tão falada consciência ambiental. A gente ainda fala que as pessoas têm que se conscientizar, né? Eu acho que as pessoas informadas hoje já têm consciência de que existe um problema ambiental, de que existe uma questão ambiental. Então esse workshop é para ajudar as pessoas que querem transformar essa consciência ambiental numa prática diária, uma prática ecológica ali no seu cotidiano, né? Às vezes as pessoas não estão ainda muito conscientes dessa questão ambiental, mas percebem que o cenário futuro não é muito promissor para os seus filhos. Então esse workshop ele também visa atender as ansiedades, né, os anseios de pessoas que querem simplesmente construir ou tentar garantir a qualidade de vida para os seus filhos e netos, né, e as gerações futuras, tá? Uma outra forma da gente abordar esse workshop são para aquelas pessoas que querem orientar os seus estudos ou a sua atuação profissional buscando um enfoque socioambiental nessa atuação. Então, orientar seus estudos, ou se você tem uma profissão convencional, se você é um advogado, se você é um médico, né, se você é artista, você consegue trazer essa abordagem socioambiental para a sua atuação. Se você é advogado, você pode atuar em causas ambientais. Se você é um médico, você pode tratar de uma visão mais holística de saúde, né, pensando no que os seus pacientes comem, que tipo de comida é essa, né, que provém de uma cadeia de insustentabilidade, na grande maioria das vezes, e muitas vezes leva a doenças, né? Então é uma forma também da gente ajudar essa busca. Se essa for a sua busca, esse workshop também vai atender isso. E por fim, uma outra visão que a gente tem desse workshop é que ele pode contribuir
para pessoas que querem simplesmente diminuir os seus impactos ambientais, né? Pessoas que estão preocupadas com o aquecimento global, com a comida que é envenenada, com a produção de lixo excessivo, com o desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado. A gente pretende mostrar, eu pretendo mostrar aqui nesse workshop, que as escolhas sustentáveis no nosso dia a dia são fundamentais para ir combatendo esse tipo de problemas ambientais que hoje estão tão falados e tão pouco tratados, né? Tão pouco levados a sério. Tá? Bom, então é essa a proposta no nosso workshop, e eu quero começar reforçando o porquê isso é tão importante. Por que eu preciso falar disso com as pessoas? O que acontece? Depois de muito estudar, né, como eu já falei, já são 20 anos, e isso não é uma leitura só minha, né, é uma leitura aí de vários cientistas, a gente percebe que o grande responsável por todo esse caos ambiental e até social que a gente está vivendo é o nosso modo de viver. É o jeito que a gente faz as coisas que a gente precisa fazer para viver. Então a gente precisa morar, a gente precisa produzir e consumir alimento, a gente precisa produzir e consumir energia, a gente precisa ofertar, consumir a água e devolver essa água para o meio ambiente. A gente precisa se relacionar, a gente precisa se locomover, a gente precisa trabalhar. Todo esse arcabouço de coisas que a gente faz para viver, que são nossas necessidades básicas, são feitos de um modo insustentável. Então daí a importância disso ser conversado com pessoas e não só com instituições, com autoridades, com governantes, né? Quando eu falo de modo de viver, é importante entender que eu estou falando disso, o modo como a gente faz as coisas que a gente precisa fazer para viver. Porque muitas vezes eu falava modo de vida, e eu percebi que as pessoas atrelavam isso ao que a gente chama mais genericamente de estilo de vida. Ou seja, se a pessoa é mais alternativa ou é mais Mauricinho, né? Se é um hippie ou se é uma pessoa, né, mais convencional, se é um músico com todo o estereótipo ali de um roqueiro cabeludão, ou se é um advogado com todo o estereótipo de um cara mais alinhado, que anda de terno e por aí vai. Então, assim, eu não estou falando de estilo de vida, eu estou falando de modo de viver, né? Porque não importa se a pessoa é mais rica ou mais pobre, se ela é da religião A ou da religião B, o fato é que todas as pessoas precisam de uma casa, elas moram num abrigo, elas estão na cidade, elas consomem comida, elas consomem recursos naturais, elas consomem água. E o modo que tanto o rico quanto o pobre faz, é claro que há padrões de qualidade, há padrões principalmente de quantidade de consumo diferenciado, quando se fala aí em classes sociais, mas o que acontece é que tanto a casa na periferia, a casa num bairro mais abastado ou num bairro mais pobre, ela está consumindo água, ela tem o banheiro do mesmo jeito, com água, né? É uma coisa que pode até soar estranho, mas existem alternativas para que a gente tenha banheiros onde não consuma tanta água, por exemplo. A gente vai tratar dessa e de outras possibilidades aqui no nosso workshop. Então eu estou falando do modo de viver, independente do seu estilo de vida, tá? Independente do que você gosta ou deixa de gostar. É claro que em algum momento a gente vai ter que rever nossos padrões de consumo, isso é invariável, mas a gente não está falando que as pessoas têm que adotar um jeito de ser A ou B, tá? É importante que isso fique bem claro. É claro que a gente está aqui no workshop falando de escolhas sustentáveis e eu estou me remetendo o tempo todo a esse poder das pessoas, como eu e você escolhermos, mas a gente não vai negligenciar todo o complexo que é estarmos vivendo em sociedade, as influências dos modelos econômicos, as influências dos governos, né, das grandes corporações, mas em última instância nós sempre temos capacidade de transformar essa realidade a partir das nossas escolhas individuais, tá bom? Bom, por que eu digo isso? Porque por mais que hajam governos, por mais que hajam corporações e haja aí um sistema dominante, toda a cadeia de insustentabilidade, como eu gosto de chamar, ela tem como último elo, em última instância, ela vai atender às pessoas. Então a gente fala que as indústrias são poluentes,
que o modo de produzir comida é degradante. Mas essa comida, essa indústria poluente, chega no nosso prato, chega, né, na nossa torneira, a água que está faltando e que é feita uma distribuição de um modo centralizado. Então, em última instância, toda a cadeia de insustentabilidade é para atender as pessoas. Mais uma vez, vamos relativizar por um momento as questões socioeconômicas, que é óbvio que influenciam, mas perceba isso, sempre nós vamos ter na ponta da cadeia as pessoas, nós, tá? Bom, aí você pode estar a essa altura do campeonato já pensando, mas será que tendo todo esse sistema aí socioeconômico, todas essas amarrações no nosso modo de viver, será que é tão fácil assim, eu como pessoa, conseguir fazer escolhas que vão ser significativas do ponto de vista de reduzir meus impactos? Será que é tão simples? E realmente eu não estou aqui afirmando que são simples, né, essas mudanças e essas escolhas. Mas a ideia central ela é de fato muito simples, que é exatamente essa de perceber que a partir de uma mudança nossa, a gente consegue sim impactar até os sistemas econômicos. Já tem alguns estudos que mostram que a partir do consumo consciente, as empresas vão transformando a própria produção, né? A gente vê muito na indústria alimentícia hoje preocupações que são derivadas dos clientes, né, dos consumidores estarem deixando de consumir tais produtos, né? Os próprios refrigerantes zeros vêm de uma demanda, né, das pessoas, dos consumidores e outros exemplos. Alguns casos já são conhecidos aí de indústrias irem atualizando, né, o seu modo produtivo e os componentes dos alimentos em função dos consumidores estarem abrindo mão de consumir determinados produtos, tá? Então a ideia ela não é exatamente fácil, mas ela é simples. Essa compreensão de que eu posso ir gradualmente mudando, gradualmente fazendo novas escolhas, fazendo então essas escolhas sustentáveis, né? Mas é interessante, e mais do que interessante, é fundamental a gente entender que o lugar onde a gente quer chegar trata de uma mudança cultural profunda. Porque, afinal de contas, eu estou falando de uma reformulação no jeito de fazer praticamente tudo que a gente faz. Quando a gente fala de mudar o jeito de construir nossa casa, de produzir nossa comida, de consumir a água, eu estou falando de mudanças de hábitos muito arraigados e muito profundos. Então, é uma mudança cultural profunda. E, por ser profunda, ela só vai se dar de geração após geração. O que a gente tem que fazer hoje é criar esse modelo e a partir do modelo ir mostrando para as crianças que dá para fazer de um jeito diferente. Essas mudanças culturais, na minha opinião, a gente está passando, a gente tem que passar por uma revolução cultural. Quando eu falo de revolução, aqui eu não estou falando de uma revolução no conceito sociopolítico do povo ir para a rua, tomar o poder, nada disso. Eu estou falando dos grandes saltos evolutivos que a humanidade deu. Né, o que a gente chama de revoluções da humanidade são mudanças de longo prazo, né? Interessante que ao longo da história parece que os prazos dessas revoluções e do impacto dessas revoluções vai diminuindo, né? Mas a primeira grande revolução da humanidade foi a Revolução do Fogo, ainda lá na pré-história, e durou alguns anos do ser humano, né, da espécie humana ir dominando o fogo e foram milênios, né, até saber usar esse fogo de um modo consistente. Depois veio a revolução da agricultura, onde o ser humano conseguiu deixar de ser uma espécie nômade e passou a ser uma espécie sedentária. E daí isso começa a transformar bastante, né? Depois vem a era dos metais, onde o ser humano começa a forjar as suas ferramentas. Depois vem a revolução da escrita, onde acaba a pré-história e começa a história. E foi uma das grandes transformações na humanidade. Depois a gente teve a revolução, essa já bem mais recente, a Revolução Industrial, que parametrizou todo o nosso modo de produzir que a gente tem até hoje. E hoje a gente tem a artificialização de todos os processos, inclusive no campo. Eu não sei se você já notou, mas a produção agrícola, ela se dá na mesma lógica industrialista de uma fábrica, né? É tudo segmentado, seriado, padronizado, né? Então uma monocultura, ela é a representação
na natureza, né, na produção do ser humano na natureza, exatamente do que acontece numa fábrica. A gente está passando por uma revolução dessas hoje, que é inquestionável, que é a revolução da tecnologia e da informação, né? Isso hoje ninguém questiona o que aconteceu nos últimos 15, no máximo 20 anos até hoje, da gente poder estar aqui se comunicando pela internet. Uma pessoa pode estar nesse momento me assistindo lá do Japão, eu estou falando aqui de Brasília, Brasil. Isso é uma grande revolução que está transformando a nossa realidade. E eu estou convencido de que a gente está passando por uma revolução cultural nesse nosso modo de viver, modo de fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Essa revolução das escolhas sustentáveis. E eu gosto de frisar que isso não é opcional. Muitas vezes a gente ainda acha que a questão ambiental ela é meio ideológica, e não é não. Ela é uma questão física, é uma questão quase que matemática, eu diria. Não tem recursos suficientes no planeta para a gente manter esse padrão de vida. Não tem como a gente atender a demanda dos 7 bilhões de habitantes do planeta hoje usando esse modo de fazer as coisas, né? Então, essas mudanças, elas são urgentes e fundamentais. Não é uma questão de opção. Então, a minha visão hoje é de que ou a gente muda por bem ou a gente muda por mal. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim, CJ, mudar por mal? Que história é essa? Então, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo ele num futuro. Eu estou gravando isso aqui em maio de 2018. Nesse exato momento, nós estamos passando por uma crise derivada de uma grande greve de caminhoneiros. Essa crise ela está mostrando para nós exatamente isso que os ambientalistas estão falando há muito tempo. O que acontece? O que a crise está mostrando para a gente? Que a gente ser dependente de recursos que podem faltar pode dar problema. Então, com essa greve dos caminhões, a gente começa a ter desabastecimento nos supermercados. Então, está começando a faltar comida nos supermercados. As produções nas indústrias também estão começando a parar. As pessoas estão fazendo filas gigantescas nos postos de gasolina, porque a gente precisa desse modal de mobilidade, de transporte. A gente precisa de carro, né? Carros individuais. Então, a gente está absolutamente dependente de uma cadeia produtiva que começa lá no petróleo e que os caminhões são um elo importantíssimo, né, dessa cadeia. Sem os caminhões, sem as rodovias e todo esse complexo insustentável, a gente não tem alimento no mercado, a gente não tem energia para botar nos nossos carros, os combustíveis, os hospitais estão começando a ter problema em atender os pacientes e por aí vai. Então é um colapso eminente, né? E o que a gente está falando no movimento ambientalista? Os recursos vão acabar. A gente tem também o exemplo da falta d'água. Em Brasília nós estamos passando por falta d'água. Em São Paulo, há 2 anos atrás, teve falta d'água. Outras grandes cidades, outros lugares do mundo. Para pensar por um minutinho. Como seria a vida com escassez plena, né? Escassez severa de água? Se a gente quase não tivesse água na torneira. Porque hoje a gente liga a torneira e está tudo bem, né? E o pior de tudo é que essa cadeia de insustentabilidade, ela é insustentável por 2 motivos graves. Um é esse, os recursos que a gente precisa para fazer praticamente tudo. Tudo depende da matriz energética do petróleo na nossa civilização hoje. São recursos que vão acabar. Mas, além disso, são recursos que geram um rastro enorme de sujeira, de poluição, de degradação, o que a gente chama de pegada ecológica. E o aquecimento global é um ótimo exemplo disso. Eu gosto de dizer que o aquecimento global ele não é um problema em si, ele é um conjunto de problemas somados. O aquecimento global ele é derivado de uma agricultura feita de um modo equivocado, de um consumo desenfreado, de um padrão produtivista, né, de uma indústria totalmente artificial e totalmente dependente de fontes poluentes. Então, o aquecimento global nada mais é do que o lugar a que chegamos depois de 300 anos de revolução industrial e a gente ainda tem, enquanto sociedade, uma séria dificuldade de subverter a fonte dessa poluição atmosférica que, por sua vez, gera o aquecimento global. Então, o aquecimento global é um ótimo exemplo do que a gente chama de pegada ecológica. Todos nós somos corresponsáveis pelo aquecimento global. Todos nós somos responsáveis
pela degradação ambiental à medida que nós somos elo dessa cadeia de insustentabilidade. E isso não é para deixar ninguém culpado, mas sim para que a gente se autorresponsabilize pela mudança. Porque do mesmo jeito que nós somos parte do problema, nós somos parte da mudança. Eu sempre lembro aquela história do trânsito, né? A gente reclama do trânsito, mas a gente não está no trânsito quando está lá com o carro engarrafado. Nós somos o trânsito naquele momento. Então assim também é com a questão da problemática ambiental, né? Não é fácil, mas é necessário, é fundamental a gente começar essa mudança. Essa mudança, ela é uma jornada e a gente tem que avançar. Eu não diria que os primeiros passos estão sendo dados agora. Os primeiros passos foram dados lá na década de 60, 70 e a gente tem que continuar avançando, pensando no mínimo em 7 gerações para frente. A gente fala de nossos filhos e netos e já é um bom começo, mas as tradições ancestrais ao redor do planeta falam que a gente tem que se responsabilizar e ter consciência de que o que a gente está fazendo agora impacta até a nossa 7ª geração, né? E aí eu lembrei de 2 máximas do movimento ambiental, né? Uma fala assim: nós não herdamos a Terra, né, enquanto planeta, nós não herdamos a Terra de nossos pais, nós a tomamos emprestada de nossos filhos. E outra máxima é do Einstein. Ele fala o seguinte: a humanidade não vai resolver os problemas nos quais se encontra usando o mesmo pensamento, a mesma racionalidade que tinha enquanto criou esses próprios problemas, né? Então o Einstein está falando de paradigmas. A gente tem que, de fato, reverter profundamente o nosso entendimento até de qual é a função ecológica do ser humano no planeta. Ao longo dos anos, eu percebo que existe uma certa dificuldade das pessoas acreditarem na possibilidade delas, de fato, fazerem uma mudança. Eu talvez também não acreditasse se eu não fosse o próprio estudo de caso. Se há 20 anos atrás eu não tivesse entrado nessa de cabeça. E hoje eu moro numa casa que é ecológica, que foi feita com barro e palha, ou seja, recursos cuja energia demandada foi o feijão para poder cavar o terreno, né? Técnicas simples, de fácil replicação. A minha casa ela usa muito menos recursos degradantes e esgotáveis como ferro, cimento. A gente vai avançar um pouco na explicação de por que isso é insustentável ainda, mas se eu não fosse o próprio exemplo, eu talvez não acreditasse, né? A minha casa ela é emissão zero de resíduos orgânicos. Todo o resíduo orgânico vira adubo e é utilizado aqui dentro, no nosso terreno. O esgoto aqui de casa ele não é emitido para uma estação de tratamento, ou corre a céu aberto, ou simplesmente um buraco no chão para contaminar o solo. Não, a gente trata esse esgoto localmente aqui no nosso quintal. E não só eu sou o exemplo, como hoje a gente conhece uma rede enorme de pessoas que estão fazendo essas mudanças. Inclusive pessoas dentro da cidade, pessoas dentro de kitnets que conseguem ter um miocárdio doméstico e tratar o seu lixo. Pessoas que têm um padrão de consumo completamente criterioso, aonde evita embalagens de plástico, de isopor, aonde consome orgânicos, né? Aonde compra direto do produtor, aonde reduz drasticamente a produção de lixo. Então isso tudo são possibilidades reais e concretas dentro das cidades. E mais uma vez, a escassez ela não mostra essas opções. Então quando começou a faltar água em Brasília, em São Paulo, começou-se a falar de guardar água da chuva, coisa que os permacultores, né, e outras pessoas que buscam essa vida sustentável já fazem há mais de 30 anos. Guardar água da chuva, uma ideia tão simples e tão óbvia e tão negligenciada. Então é de fato uma coisa concreta e plausível a gente realizar essa mudança gradualmente. E essa questão de ser gradual, ela é muito afeta também as intenções, a personalidade, até eu diria, de cada um de nós. Se você mora num apartamento, você pode fazer essas mudanças dentro do seu apartamento, ou você pode se candidatar a síndico e promover essas mudanças dentro do seu prédio, né? Promovendo coleta seletiva e realizando compostagem de todos os apartamentos, por que não? Né? Fazendo um paisagismo produtivo nas áreas verdes, enfim, são milhares, promovendo sistemas de carona solidária. A limitação para isso é a nossa
criatividade. Se você tem uma atuação profissional, como eu já falei, que pode levar a isso, se você é um tomador de decisão, gestor público, e pode levar, né, essa visão para o seu trabalho, são formas de você contribuir com essa mudança. Então, essas escolhas sustentáveis, elas começam no nosso dia a dia, no fechar a torneira na hora de escovar o dente, na hora de saboar, mas elas podem ir além, né? O quão além elas podem ir, realmente vai depender de cada um de nós, tá? Bom, mas eu percebo, sim, que, principalmente com a minha trajetória de professor, a grande dor, digamos, que as pessoas têm ao descobrir essa verdade de que nós somos parte dessa cadeia de sustentabilidade, e quanto mais se aprofunda nesse assunto, mais isso fica evidente, é perceber que nós somos muito pequenos perante um sistema tão amarrado, né, com coisas tão paradigmáticas, ou seja, às vezes a gente nem reflete, né, o paradigma é aquilo que nos diz, as coisas são assim e pronto, não vão mudar. E vão mudar, tudo muda, né, como a gente já falou aqui, ou por bem ou por mal, ou seja, pela escassez ou pela abundância, de algum modo vai mudar e já está mudando. Mas as pessoas, elas quando se deparam com isso, se sentem tão pequenas, né? E aí acabam se imobilizando. Esse imobilismo é um inimigo em comum que nós temos, nós que estamos buscando uma vida mais sustentável. A gente se depara com essa questão. Mas será que adianta? Será que é significativo eu fechar a torneirinha na hora de escovar o dente? Eu levar a minha sacola retornável para o supermercado? E sim, é significativo, porque tem aquela metáfora da formiga, né? Então a gente se sente uma formiguinha. Mas você já parou para pensar o que um formigueiro é capaz de fazer? O impacto de um formigueiro, ou seja, de um conjunto de formiguinhas, né, podem causar danos tremendos. E no nosso caso, eu estou usando essa metáfora para falar de mudanças positivas, né? Mas um formigueiro pode acabar até com uma edificação, né? Mas eu acho que nós somos, de fato, tão pequenos perante esse sistema, que para mim a metáfora melhor não é nem a da formiga, é a do vírus, né? Que é o menor ser vivo que existe, né, na natureza. Na ciência aí uma discussão se é de fato um ser vivo ou não. Enfim, mas é um organismo ultra microscópico. E o que ele faz? Ele se instaura no hospedeiro e transforma esse hospedeiro por dentro. Então, mais uma vez, a gente é capaz de dentro do sistema e transformando, né? Transformando o lugar onde a gente mora, transformando a educação dos nossos filhos, influenciando na escola dos nossos filhos, influenciando nossos colegas de trabalho, influenciando os nossos parentes mais distantes, os nossos amigos, enfim, atuando como um profissional e levando essas questões. Então, de fato, nós somos sim muito pequenos perante o tamanho do problema, o tamanho do buraco, né, que a gente tem para enterrar, né, o buraco enquanto um problema e eu enterrar esse buraco enquanto a solução, né, nessa analogia. Nós temos de fato um grande desafio, mas nós somos muitos, nós somos capazes de promover essa mudança. Bom, aí agora você pode estar se perguntando, mas de que lugar é esse que o CJ está falando, né? Qual é a bagagem do cara, né? Então, vou te contar um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória, né? Que eu já te citei aí que são 20 anos já nessa jornada, metade da minha vida, hoje eu tenho 40 anos, só para te mostrar que realmente se trata de ir fazendo escolhas, né? Bom, eu nasci numa família urbana, de classe média, o meu pai empresário a vida toda, a minha mãe foi professora de escola pública de criança durante bastante tempo, depois servidora pública, né, na maior parte da sua vida, e nós morávamos na cidade. Então, não estou falando aqui de uma história de ter nascido na natureza, numa fazenda, nada disso, nenhuma chácara, né? É uma vida completamente urbana, mas o que eu herdei dos meus pais, né, principalmente do meu pai, foi de fato uma inquietação perante o estado do mundo. Eu sempre me incomodei, principalmente com as questões sociais, sempre me incomodou muito a pobreza, a miséria, eu observar de um lado pessoas com tantas coisas, né, com tanto, e outras com tão pouco. Isso sempre me incomodou. E esse estado de inquietação me levou para uma busca, né? Eu queria, desde jovenzinho, que minha vida tivesse sentido, deixasse um legado de um mundo melhor. Isso sempre foi
uma ansiedade minha. E aí eu acabei entrando no movimento estudantil desde o segundo grau, né? Hoje ensino médio. Entrei na universidade em 95, na engenharia mecânica, não estava contente com o curso, migrei para a engenharia florestal em 97, que foi o mesmo ano que eu conheci a permacultura. E nesse momento eu estava então militando no movimento estudantil, mas eu comecei a ficar um pouco desgostoso com a essência das discussões, com as buscas, né, das pessoas que estavam envolvidas nisso, porque eu sempre achei pertinente e fundamental a questão da distribuição da riqueza, mas em um determinado momento eu notei que faltava alguma coisa. E aquilo começou a me dar um sentimento de vazio. E eu percebi que isso que faltava era incluir a mãe natureza. Não adiantava a gente querer distribuir uma riqueza se essa riqueza fosse fruto de uma exploração simplesmente da nossa mãe terra. E aí isso começou a ficar muito forte em mim, até que em um determinado momento eu me deparo com esse conceito, essa palavra, permacultura, e comecei então a estudar por conta própria. E aí em 99 eu fiz o meu curso de permacultura, né? E talvez por sorte, o meu pai tinha comprado lá na década de 80 uma chácara, onde o projeto dele era uma visão de futuro para que eu e meus irmãos, somos 4 lá em casa, né? Uma irmã e mais 2 irmãos. Então, desde jovenzinho, desde criança, na verdade, que a gente escutava que quando a gente crescesse teria um lugar para construir nossas casas. Então essa era a visão do meu pai, né? Ele pensou no futuro dos filhos, um lugar para que a gente pudesse construir as nossas casas. E aí hoje eu brinco que eu digo que eu não sabia que as casas iam ser de barro, né? Que o cerrado que lá habita e estava muito antes da gente estaria 100% preservado, porque o padrão de ocupação urbana, né, todos conhecemos, tira toda a vegetação e o que tem de vegetação é no máximo grama, né? As áreas verdes são gramas, algumas plantas ornamentais e só, né? E lá não, lá a gente construiu nossas casas preservando o cerrado, com o cerrado mantido em pé, né? Então, essa foi o início da minha prática de permacultura e como eu ainda estava muito envolvido com o movimento estudantil, com liderança do centro acadêmico, eu tinha muitas pessoas girando à minha volta, atentas ao que eu estava falando. E desde o início, a permacultura virou então a minha bandeira, né? Virou a minha causa de militância. Eu militava em prol da permacultura desde o início. E aí acontece que o trabalho da chácara começou a despertar interesse. Então as pessoas começaram a querer ir ver o que era aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei cavando um buraco na terra, porque a gente não tinha fonte de água lá na chácara, né? Que depois se tornou um centro de referência, né, a Chácara Asa Branca, Centro de Permacultura Asa Branca. Eu comecei fazendo um buraco para guardar a água da chuva. E a terra que saiu desse buraco virou a minha casa, depois virou a casa do meu irmão. E as pessoas queriam ver isso. A nossa horta, como é que é esse negócio de horta mandala, de horta orgânica. A gente começou a aplicar, né, e a mostrar tudo aquilo que eu estava falando, então, enquanto bandeira. Então, eu percebi que a permacultura ela juntava tudo o que eu queria e precisava na minha vida. Ela era ao mesmo tempo a minha prática pessoal, a minha causa, né, o meu propósito de viver, e eu percebi que podia virar também o meu trabalho, a minha atuação profissional. Então, foi um conjunto de fatores, mas que estão todos correlacionados a eu ter escolhido estudar permacultura, fazer um curso de permacultura, praticar a permacultura. E isso se desdobrou. Eu acabei fazendo o meu trabalho final, meu projeto final para me formar em engenheiro florestal com o desenho da Chácara Asa Branca, o design permacultural, que a gente vai abordar mais à frente. Fiz também o meu mestrado com permacultura, tá? E acabei até criando uma matéria chamada Introdução à Permacultura na Universidade de Brasília, onde eu fui professor por 4 anos. E em 2005, quando eu já tinha então aí 6 anos de trabalho de terra, né? Eu conheci permacultura em 97, fiz um curso em 99 e assim que eu fiz o curso eu comecei a praticar na terra. Ao longo de 6 anos, as pessoas que estavam comigo, participando dos mutirões, participando das rodas de debate, das discussões, a gente chegou a ter um grupo na UNB no ano de 2000 que teve 80 pessoas participando semanalmente de estudos, era um grupo de estudo de permacultura, né?
Então, essas pessoas, aquelas mais empenhadas, né, e mais proativas, eu convidei para que a gente fundasse, então, em 2005, o IPOEMA, né, o nosso Instituto de Permacultura. E o IPOEMA, ele é uma associação sem fins lucrativos, né, o que a gente chama genericamente de ONG. E a gente optou por fazer uma ONG exatamente pela essência mais pura da ONG, né, que eu chamo de ONGismo, né, que é você pegar recursos aonde tem, para aplicar onde o Estado não levaria esses recursos, né? O que eu chamo de a função Robin Hood, pegar dinheiro onde tem para aplicar aonde não tem. Ou seja, a gente, através da nossa ONG, levou a permacultura para escolas públicas, para periferias, para assentamentos rurais, né? Então a gente entra em editais, concorre a patrocínios e com esses recursos a gente leva a permacultura, né? Então eu comecei isso fazendo para mim, eu queria ter a minha casinha ecológica, a minha hortinha, a minha composteira. Isso foi desdobrando, né? E eu fui percebendo que eu podia cada vez mais avançar e dar passos mais largos nessa mudança, né? E acabei hoje estando aqui numa outra casa, né? Hoje eu moro, como eu já te falei, na cidade, uma casa de alto padrão, feita com uma técnica originalmente rudimentar, né? O bom e velho pau a pique, mas uma casa de alto padrão, né? Um padrão de classe média, com todo o conforto que a gente merece, que todas as pessoas merecem. E isso é fruto de muito trabalho e muita conquista, né? E qual é o estado da arte hoje do CJ, né? Então com 40 anos, 20 anos como permacultor? O que eu amadureci, o que eu aprendi e tenho para compartilhar com você? Exatamente essa percepção de que o momento histórico que a gente vem atravessando é o momento de uma transição. No início, eu queria ter uma vida 100% sustentável. Eu queria fazer a minha casa, produzir a minha comida, guardar a minha água da chuva, emitir zero de lixo, né, de tanto orgânico quanto lixo reciclável. Eu não queria que saísse nada da minha chácara, né? Então, assim, era uma dedicação muito profunda, era uma dedicação plena, o que é muito bom. Mas em um determinado momento eu percebi que isso aconteceu em detrimento de algumas coisas que são importantes na vida. E por mais que a gente ame o que faça, a gente tem que ter tempo para a família, a gente tem que ter tempo para o lazer, a gente tem que ter tempo para cuidar da nossa saúde, porque se a gente deixa de lado esses aspectos, a gente não vai estar falando de uma vida de fato sustentável, né? Então a permacultura, ela é uma ferramenta para a gente ir construindo concretamente soluções sustentáveis, mas aqui no auge, né, dessa minha jornada de 20 anos de permacultor, o que eu percebo que é fundamental, e é por isso que eu dei esse título para o workshop, é esse entendimento de que as escolhas que a gente faz, as escolhas sustentáveis, é que são o caminho dessa transição, essa transição cultural, da qual eu já falei, né, anteriormente, essa transição profunda. E a gente fazendo hoje, mostrando para os nossos filhos um jeito de fazer diferente, um como fazer diferente. E eles vão fazer mais, e os filhos dos nossos filhos vão fazer mais, e assim sucessivamente a gente vai criando essa cultura permanente, essa cultura de sustentabilidade, tá? Bom, é importante falar também um aspecto desse lance de querer ser 100% sustentável, é que isso, de certo modo, fere um princípio ecológico, que é a interdependência entre todos os seres, inclusive a vida na Terra. O planeta Terra é um sistema aberto, que depende da fonte do Sol, né, para que a vida aconteça e exista. Então, até o planeta Terra é um sistema aberto. Então, de certo modo, essa busca que eu tinha no início, e que muitas pessoas acham que é disso que a gente está falando, de ser autossuficiente, né, de ser 100% autossuficiente, ela fere até um princípio ecológico. Então a gente está falando de um conjunto de interações e inter-relações dos quais a gente passa e precisa passar nessa transição. E qual é a história, então, desse workshop? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Então, com essa breve passagem da minha história, você percebeu que permacultura, para mim, passou a ser simplesmente a minha vida. É o jeito que eu vivo, é a minha filosofia de vida, é o meu trabalho, é como eu educo meus filhos. E tudo isso porque é um propósito. Eu me considero um cara sortudo, que desde cedo encontrou um propósito de vida, né? Eu acredito que talvez essa seja a maior busca
espiritual das pessoas, né, encontrarem o seu motivo de viver, a sua missão de viver, né, o seu propósito, e eu encontrei o meu. E difundir a permacultura é esse propósito. Então, eu sempre tive turmas presenciais há 16 anos, como eu já falei também, eu sou professor, aonde eu conseguia falar com 20, 40 pessoas numa palestra, às vezes 100, 200 pessoas, mas eu tinha uma limitação. Quando eu trago esses conhecimentos para serem compartilhados aqui no mundo online, eu consigo dar escala. E por que isso é importante para mim? Primeiro, como eu já falei, é meu propósito. Eu tenho um propósito de deixar o mundo melhor para os meus filhos, para gerações futuras, mas tenho um propósito também de ajudar pessoas que querem fazer isso, pessoas que querem começar essa transição agora, também pensando em deixar o mundo melhor, em transformar a nossa realidade para uma realidade mais sustentável e socialmente mais justa. Então, por isso, nasceu a ideia do Workshop Online Escolhas Sustentáveis. Essa é a primeira edição e espero que isso frutifique, que muitas pessoas possam assistir, escutar e debater comigo, né, nos comentários. Sempre a gente vai ter campo de diálogo, então nesse próprio momento aqui nessa página tem aqui embaixo o campo para você poder comentar, deixar as suas perguntas. Então se você já quiser ir dialogando comigo, eu vou fazer o máximo esforço possível para poder responder, né? A equipe que eu também tenho me ajudando também vai trabalhar com isso para que a gente atenda todas as questões à medida que elas forem surgindo. Tá? Bom, agora eu queria te falar um pouco então dessa palavrinha que você já me ouviu falar tanto aqui, né? Já falei algumas vezes, essa tal dessa permacultura. Porque apesar da gente estar vinculado aqui a um instituto de permacultura, eu não sei por que caminho você chegou aqui no nosso workshop, se você já conhece essa palavra, se você já ouviu esse conceito, eventualmente já fez até cursos, né, seja com o Poema ou com outros institutos. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre essa tal permacultura que norteia todas as minhas ações, toda a minha visão de mundo, tá? A minha prática e a minha visão filosófica e conceitual do mundo, beleza? O melhor jeito de definir permacultura é a própria construção da palavra, né? A etimologia da palavra, que é a junção de cultura com permanente. Então, falar de permacultura é falar de tudo isso que eu vim falando até aqui, essa necessidade da gente mudar a nossa cultura, ou seja, os nossos hábitos, o nosso jeito de fazer as coisas, os nossos costumes, né? Então é importante entender que eu estou falando de cultura no sentido pleno. Eu não estou falando aqui de cultura no sentido agronômico, porque a permacultura, quando surgiu, ela surgiu como agricultura sustentável, agricultura permanente. Então, às vezes acontece de ainda hoje as pessoas acharem que a gente está falando de cultura permanente no sentido da cultura do feijão, a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do eucalipto. Não, nós estamos falando de um conjunto de valores, de hábitos, de crenças, de modo de se relacionar, né, das pessoas entre as pessoas, das pessoas com a terra, ou seja, o sentido pleno de cultura. E o conceito de permanente aqui é sinônimo de sustentabilidade. Uma cultura que possa permanecer ao longo do tempo, né, por tempo indeterminado. Então é exatamente o conceito atual de sustentabilidade. Eu tenho até brincado dizendo que se a palavra, né, se o conceito fosse criado hoje, talvez fosse aí uma mistura, uma junção de sustentável com permanente. O resultado não ia ser tão bonito, então a gente fica com o permacultura mesmo, tá? Mas é isso, permanente no sentido de sustentável. Bom, para mim, permacultura, como você viu, ela é a minha vida, ela é uma filosofia de vida. Mas, originalmente, ela surge como uma metodologia para o planejamento e execução de ocupações humanas sustentáveis. Ou seja, o que significa isso? Quando a gente fala de ocupação humana sustentável, a gente está falando de ocupar o território. De novo, o jeito que a gente faz as nossas casas, o jeito que a gente consome água, tudo isso é feito sobre o território. A permacultura ela é uma metodologia para o design desse território. Tá? Mas um dos seus criadores, o Bill Mollison, tem uma forma de definir, que eu vou usar aqui, que ele fala que é o seguinte: a elaboração, implantação e manutenção
de ecossistemas estáveis e resilientes que possam prover moradia, alimento e energia para o ser humano de forma harmoniosa com o meio ambiente. Então essa é a definição mais clássica do Bill Mollison, mas é isso, uma metodologia para o planejamento e execução de ocupações humanas sustentáveis. Mais recentemente a gente descobriu um vídeo na internet do David e do Bill Mollison, já vou falar quem são essas duas figuras, e o Bill Mollison lá ele tem uma definição muito singela e para mim absolutamente profunda de estudo do que eu entendo sobre permacultura. Ele fala que permacultura nada mais é do que uma tentativa de se deixar um mundo melhor para as gerações futuras. E é exatamente isso que a gente está fazendo, tentando deixar um legado de um futuro melhor. Tá? Bom, a permacultura, enquanto metodologia, ela traz um grande diferencial que é se basear no pensamento ecológico. Ela é fundamentada por uma visão ecológica e sistêmica do planeta, mas ela aplica princípios de design nessa ocupação do território. Então ela traz princípios de design que visam um arranjo equilibrado entre os elementos que vão compor essa ocupação, para que a partir dessa interação entre os elementos, esse sistema que está sendo desenhado, esse sistema que está sendo manejado, possa vir a ser sustentável, possa vir a ser permanente. E um outro diferencial da permacultura é que ela procura tratar e resolver problemas complexos de uma forma o mais simples possível. Então, por mais complexo que seja o problema, a permacultura procura resolver de modo simples, trazendo aí um outro conceito, que é o conceito de tecnologias apropriadas, que foi desenvolvido na década de 70 por um alemão chamado Schumacher. Ele tem um livro em inglês chamado Small is Beautiful, né, onde ele traz esse conceito de tecnologias apropriadas, que hoje é muito chamado também de tecnologias sociais, ou seja, tecnologias que são simples, resolvem de um modo efetivo determinados problemas, são de alta replicabilidade e de baixo custo, ou seja, qualquer um pode fazer em qualquer lugar e de fato resolvem problemas concretos. A permacultura ela surge na década de 70, mais especificamente em 74, enquanto ideia, entre dois australianos chamados Bill Mollison e David Holmgren, e o primeiro livro sai em 78, que é o Permacultura 1. Tá? Bom, na minha história de permacultor, uma das grandes honras que eu tive é estar com esses dois autores. O David, ele simplesmente ficou hospedado lá em casa, né, na Asa Branca, na minha primeira casa, por ocasião de um curso que ele veio fazer aqui no Brasil, né, e passou em Brasília. A gente ajudou a organizar esse curso aqui, o IPOEMA, em parceria com a rede Permear de permacultores. Na época, organizamos um curso do David e ele ficou hospedado lá em casa, então para mim foi uma grande honra ter simplesmente o ícone máximo, né, aí da permacultura na minha casa. E com o Bill Mollison eu também pude estar, em 2005, ele veio aqui visitar o Instituto lá de Pirinópolis, né, que é um dos seus alunos direto, o André Soares, meu professor, e nós podemos aí num grupo seleto aí dos 5 permacultores passar uma tarde batendo papo com ele. O Bill hoje já é falecido, né? Faleceu salvo engano, 2 anos atrás, talvez tenha sido o ano passado, né? O tempo passa tão rápido. E então eu tive a honra de estar com esses dois criadores e isso fortaleceu muito para mim essa vontade, esse desejo de seguir praticando permacultura, até porque eu vejo a permacultura como a grande ferramenta para isso tudo que a gente está falando aqui, essa construção de uma cultura sustentável. Bem, o ensino da permacultura ele se dá num curso que foi internacionalmente padronizado com 72 horas, que é o PDC, Permaculture Design Course, e aqui no IPOEMA a gente dá esse curso com 80 horas, e além disso a gente desmembrou esse curso em cursos modulares, que são os temas específicos da flor da permacultura. Eu vou trazer para você a flor da permacultura no próximo episódio, mas ela tem nas suas pétalas os temas necessários para a gente construir uma vida sustentável em escala global. É uma proposta para a humanidade vir a ser um dia, quem sabe, sustentável, né? Então esses temas modulares são bioconstruções, agrofloresta, manejo sustentável de água, economia solidária e por aí vai. Então a gente tem também esses cursos modulares, mas o que eu estou querendo trazer para você, já trazendo aqui nesse workshop,
é um compilado das minhas experiências, é um compartilhar de fato de 20 anos de acúmulo. Então é um formato novo, é um conteúdo novo, pensado exclusivamente para esse workshop, aonde eu venho trazendo a essência desses pontos principais para que a gente trate de construir atitudes sustentáveis no nosso dia a dia. Eu hoje fico batendo muito nessa tecla de que a gente não está mudando a nossa sociedade, não é por falta de existirem soluções técnicas ou tecnológicas para nenhum tipo de problema, e sim porque a gente não está conseguindo fazer essas escolhas, tá? Então, vou bater nessa tecla de que a gente deve fazer escolhas sustentáveis, porque as soluções estão prontas para praticamente tudo, da fome no mundo ao manejo sustentável de água. Todas as soluções existem. O que falta é a gente conseguir pôr em prática essas soluções. Bom, e é isso. Enquanto o mundo não muda, a gente pode ir mudando a si próprio, mudando as nossas atitudes, e assim o mundo vai mudando. Então, mais uma vez, eu vou contar para vocês, avançar um pouco mais em como foi essa minha experiência, onde eu comecei com uma ideia que se transformou numa casa, que evoluiu para um trabalho, que evoluiu para hoje um legado que a gente tem aí com toda a história do Ipoema, tudo que a gente já fez. Já são milhares de pessoas que a gente apresentou permacultura, apresentou essa proposta. Mais de 15 mil estudantes já conheceram a permacultura lá na Chácara Asa Branca. Então esse legado vai ser compartilhado ao longo desses dias. E no próximo episódio eu vou trazer para você um pouco de alguns fundamentos dessa nossa visão. É a teoria de Gaia, do James Lovelock, que fala um pouco dessa visão de sermos parte de um grande todo. Vou falar disso também a partir da visão sistêmica e da ecologia profunda do autor famoso chamado Fritjof Capra, né? O livro mais famoso dele é O Tal da Física, ou O Ponto de Mutação, são dois livros bem conhecidos. Vou contar para vocês também como foi essa expansão da permacultura, de uma proposta de design local, de território, para uma proposta, para uma sociedade global sustentável. Vou trazer para vocês as minhas conclusões de por que a gente ainda está preso nesse velho paradigma de escassez, de escolhas insustentáveis, de sermos dependentes de um modo produtivo altamente destrutivo. Eu tenho algumas reflexões sobre isso. Vou te apresentar uma listinha de 11 atitudes para você começar imediatamente a ter uma vida mais sustentável, uma vida de menor impacto, a partir de atitudes que, por sua vez, vão levar a práticas concretas, né? E agora, por fim, eu quero te pedir, se você gostou, role esse vídeo para baixo, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Como eu já falei anteriormente, nós vamos nos esforçar, eu vou me esforçar para responder pessoalmente cada uma das perguntas e dos comentários. E aproveite e chame a galera, chame geral, né? É para todo mundo essa história, nós precisamos fazer isso. E como diz o Beto Guedes, né, naquela música que é ícone aí do movimento ambientalista, nós vamos precisar de todo mundo, né? Porque 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Então é um prazer estar aqui contigo. Vamos finalizando esse primeiro episódio e te espero para o próximo, beleza? Te vejo lá. Um abraço. A grande questão hoje não é mais conhecermos, enquanto humanidade, as soluções. As soluções técnicas e tecnológicas já existem para praticamente tudo. Não existe mais falta de alimento no mundo, mas ainda existe fome, né? Existe gente passando fome em quantidade menor do que a de obesos. Nós temos 1 bilhão, 900 milhões de pessoas passando fome e 2 bilhões de obesos, né? Existem doenças curáveis que matam, tá? Então a gente está buscando a cura para o câncer, a cura para a AIDS, mas tem gente que morre de tuberculose, gente que morre de malária, né? Gente que morre de dengue, então, gente que morre de diarreia. Então, assim, são questões de escolhas. E a tecla que eu venho batendo hoje, com 20 anos de permacultura, 40 anos de idade, meu filho mais velho vai fazer 20 anos esse, a mais nova tem 12, e é por eles que eu faço isso, é pelas gerações futuras, é pelo futuro da humanidade, é que devemos agora fazer novas escolhas sustentáveis. Muito grato e passo a bola sem interrupções para o Luquinhas.